Beleza? Bom, vou fazer esse vídeo aqui, né? Vou executar um projeto bem parecido com a ANAC para ajudar vocês aí nas tarefas da ANAC, né? Nos itens que estão sendo solicitados lá. Então vamos lá. Nesse vídeo aí você vai encontrar um arquivo para poder baixar o projeto do back-end, né? Então eu estou com a pasta aqui já descompactada. Eu vou abrir isso aqui com o Visual Studio Code. Então aqui, ó, Open Folder, tá no meu desktop. Eu vou abrir aqui, Posts API. Depois de abrir, eu posso dar um npm install para instalar as dependências. Criar a pasta do Node Modules aqui para mim. Então ele vai instalar as dependências, show. E aí eu posso dar um npm start. Ele vai subir para mim. Então esse é um projeto aqui utilizando o Express, é igual ao projeto que vocês vão utilizar na NAC, que o Andrei passou. A diferença é que em vez de tratar de contatos, ele está tratando aqui de posts, né? Tipo posts do Facebook, como se fossem posts de redes sociais. Então nós temos aqui algumas rotas, né? Então temos a rota para listar os posts, para pegar um post específico, né? Para criar um post. Então se você achar legal, eu deixei aí uma collection que você pode abrir no Insomnia ou no Postman, e aí você pode testar esses endpoints. Então ó, lembrando que o nosso projeto está rodando aqui na porta 8000, né? Então 8000 API posts. Então você pode mandar aqui que ele vai retornar a lista de posts. Por padrão vem com um só. Você pode abrir também esse endereço, se você não tiver o Postman ou o Insomnia. Se você abrir esse endereço no navegador, você vai ver a lista de posts aqui também, né? Então, para poder testar, para ver se está funcionando. Beleza. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é criar a pasta, criar o projeto do front, né, o projeto React. O que a gente vai fazer? Eu tenho um terminal aqui, eu vou ir no mesmo lugar onde está o projeto do back-end, que é o desktop. Então, cd desktop, mas aí você pode navegar aí até o projeto, onde você deixou o seu projeto. Então, aqui, ó, é a pasta onde está o Posts API. Então, eu vou dar um npx create react app e vou dar um nome, posts app, por exemplo. Ele vai para mim criar o projeto em React e vai instalar as dependências para mim. Então ele demora um pouquinho. Show. Criou o projeto, né? Então eu posso abrir uma nova janela do Visual Studio Code e abrir agora o projeto do front. Então eu vou vir aqui, Open Folder, Posts app. Tá no meu desktop, tá vendo? Foi a pasta que eu acabei de gerar. E aí ele vai trazer aqui para mim o projeto. A primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, as dependências já estão instaladas, né? Então a gente tem aqui as dependências já. O que eu posso fazer agora é dar um npm start para poder rodar o projeto. Ele vai iniciar aqui, pronto. Então está rodando na porta 3000. Então eu tenho o back-end na porta 8000 e o front-end na porta 3000. Então vamos começar a desenvolver o nosso app. A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no projeto do front, abrir o app.js. A gente não vai precisar disso daqui que está aqui, né, dessa componente. Vamos criar um novo componente. Então a gente pode apagar isso aqui. E você pode ver que aqui está um componente como função. Vamos criar um componente como classe. Então, class app extends react.component. Aí nós criamos a função render e damos um return.
E aí a gente pode colocar alguma coisa do tipo... só para a gente saber que deu certo a renderização. Então, hello world. A gente pode voltar aqui no navegador e ver que funcionou. Beleza. Então, primeiro, vamos criar uma página para a gente listar os posts que vão vir da API futuramente. Então, a gente pode até tirar esse import aqui que a gente não está usando. Vamos criar, então, essa nova página, né? Uma página aqui nada mais é do que um componente que a gente vai utilizar em uma rota. Então, dentro de SRC, vamos criar uma pasta para as nossas páginas. Então, pages. E aí, dentro de pages, nós criamos a nossa página. Então, pode ser, por exemplo, post list. E dentro de post list, a gente cria o arquivo. Então, post list.component.js. Lembrando que isso aqui é uma nomenclatura que eu gosto de utilizar, mas você pode utilizar o que você quiser. Então, beleza. Vamos agora criar aqui também uma estrutura de componente. Primeira coisa, a gente precisa do React, então vamos importar ele das nossas dependências. Import React from React. Feito isso, a gente pode criar nossa classe. Então, class post list extends react.component render return post list page. Então, nós temos o nosso componente. A gente precisa exportar aqui para poder utilizar, porque a gente vai chamar ele de outro lugar, né? Então, export default e o nome. Temos um componente. Então, o que a gente pode fazer para ver se está funcionando? Vamos vir aqui no app, vamos só chamar ele aqui, né? Então, eu vou abrir uma div aqui, só para envolver os dois. E vou chamar meu componente aqui só para ver se eu criei certinho. Opa. Vou vir aqui, post list. Quando eu fiz isso, ele já importou aqui para mim, ó. Então, o caminho dele e o nome. Salvando aqui, eu vou poder abrir aqui, ó. Então, vai estar aparecendo no meu navegador o que tem em app e o que tem em post list page, já que eu estou importando um componente. Então, beleza, funcionou. Mas a ideia não é utilizar assim, né? Eu quero que post list só seja carregado quando eu acessar uma rota aqui em cima, né? Então, eu quero que o React cuide para mim do roteamento e quando eu colocar uma outra rota aqui, um outro endpoint, né? Eu quero abrir um componente específico, uma página específica. Para isso, a gente vai precisar do React Router DOM, né? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar essa dependência, porque ela não vem com padrão, né? Então, eu vou abrir aqui. Mas aí tem um detalhe, que quando o React ele gera o projeto, ele vai gerar com o Yarn, né, que é um gerenciador de pacotes aí parecido com o NPM. Então, a gente vai instalar a dependência, vamos instalar utilizando o NPM mesmo, né? Então, a gente pode fazer o quê? Apagar o yarn lock. Aí a gente pode apagar o node modules também. Vamos colocar um npm install react router DOM. E vamos dar um npm install em tudo também, para ele instalar com npm, não com o yarn. Show! Então ele instalou aqui para a gente.
Então a gente pode dar um npm start de novo e ele vai iniciar o projeto. Deixa ele pensar. Show, carregou pra gente. Então, agora que a gente instalou o React Router DOM e reinstalou as dependências, utilizando o npm em vez do yarn, para não ter problema, em vez de, por exemplo, não acabar utilizando 2 gerenciadores de pacotes, né? Então a gente está usando só o npm, vamos agora configurar nossas rotas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode abrir aqui o arquivo da aula que fala de rotas para ajudar a gente. Então, vamos aqui em Stories. Você pode ter, já ter o link aí. Eu vou vir aqui na aula de rotas e vou ver aqui a configuração. Sendo aqui, vamos lá. Opa, passou um pouco. Aqui. Então, eu preciso importar esses elementos da biblioteca do React Router DOM para poder utilizar e configurar as nossas rotas. Então, a primeira coisa, a gente precisa do Browser Router. Então, aqui eu posso apagar isso. Então, Browser Router. Quando eu faço isso, ele já importou ali em cima para mim. Mas se não importar, você pode colocar isso aqui, ó. Browser Router from React Router DOM. E a gente envolve aqui em chaves, porque a gente está fazendo um desconstrutor, né? Então a gente vai acabar importando outras coisas aqui também dessa biblioteca. Então depois disso, a gente precisa do quê? Do switch. Aqui o header era um componente que a gente criou, né? Não vamos utilizar ele aqui. Vamos utilizar um switch. Então a gente vem aqui, switch, e eu dou um enter, ele já importa ali em cima para mim. Depois do switch eu crio a rota de fato. Então, route, ele também importa aqui para mim. E aqui pode ser, posso fechar aqui nela mesmo. Então, path. E qual o caminho que vai chamar essa rota? Vai ser barra post list. E qual componente ele vai carregar? Então, component post list. Já estava importado aqui, mas você pode importar também. Então, post list. Beleza. Então, quando eu abro aqui, não tem nada, porque eu não coloquei qual componente deve ser carregado quando não tiver rota nenhuma, né? Então a rota raiz, eu não configurei. E aí, quando eu acessar barra post list, é para carregar meu post list. Então, barra post list. E aí ele carrega para mim o componente. Então, já temos uma rota configurada aqui. Quando eu bato em barra post list, ele carrega o post list page para mim. Show!